Olá, comunidade Manancial, sejam todos bem-vindos. Já chegamos com mais uma edição do nosso programa Manancial no Deserto. Pois é, hoje o nosso tema é o poder do silêncio. Uau! Isso mesmo, o poder do silêncio. E ele está baseado no livro de Eclesiastes, o capítulo 3, o versículo 7, que eu vou ler. Não saia daí, por favor. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Uau! Afinal de contas, parece que existe um poder muito forte. Parece que o silêncio é uma arma poderosa. Então, para tal, nós hoje temos aqui conosco para nos ajudar a debruçar este tema, a minha querida e amada Marisa Almeida. Uau, ora bem. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estás linda, radiante, como sempre. Obrigada. Bom, assim que nos ouve, vamos falar sobre o poder do silêncio. É verdade. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e por nos honrares com a tua presença. Sempre. Sempre. Eu é que agradeço, então, pelo convite formulado. Está a ser uma benção. Já sinto a presença de Deus aqui. Sério, muito forte. Bom, estamos cá para servir. Exatamente. Então, o poder do silêncio. Irmã Marisa, as nossas palavras são criadoras, né? E elas, pelos vistos, isso aplica-se tanto para o positivo como o negativo. Com certeza. Partindo do princípio, então, que eu costumo dizer que as palavras, elas formam contrato. As palavras, elas ganham sempre, materializam sempre em alguma coisa. Então, há que se ter muito cuidado, porque a própria Bíblia diz que o poder da morte e da língua e da vida está exatamente na língua. Então, por isso, Deus nos adverte, né? E acabamos de ler na sua palavra sobre o tempo de calar. Nem todo o tempo é para falar, certo? E quando nós falamos sobre silêncio, a primeira coisa que nos remete, que nos vem então à mente, é exatamente sobre a ausência da fala. Vamos rapidamente pensar a ausência da fala e não está errado. Mas existem pessoas que estudaram um pouquinho mais e nos apresentaram conteúdos mais fortes ainda. E estive a meditar acerca disso. Por exemplo, fala-se que o silêncio também é a ausência do ruído. Então, nós estamos num nível que vemos que é a ausência da fala, mas estamos noutro que vemos que é a ausência do ruído, que vem a ser então ruído. É todo aquele som que não é agradável aos ouvidos, que não transmite de forma coerente uma informação. Então, mas também tem outra que nos fala, por exemplo, que o silêncio é o estado de alguém que se abstém ou para de falar. Pois. Então, aqui conseguimos reter que quando nós estamos diante de abstenção, nós, na verdade, estamos diante de uma opção, de uma escolha. Mas nem sempre o silêncio é uma escolha. Exato. Muitas vezes é uma imposição. Exatamente. Como, por exemplo, quando alguém fala para nós, se queremos, de facto, reter a informação, temos que parar e ouvir. Então, temos também o caso de alguém que está em coma. É muita voz dentro dele, mas a circunstância em si lhe obriga a parar. Ok? Então, vemos aqui o silêncio como opção e como imposição.
E falar do poder do silêncio é nada mais do que trazer aquilo que são as capacitações do silêncio, aquilo que é, na verdade, o bom lado do silêncio, o que é que o silêncio, na verdade, promove, né? E a nível de ciência... Os benefícios, né? Os benefícios, exatamente. E a nível da ciência, por exemplo, nós vamos para a medicina integrativa, que é uma medicina que ele não olha apenas o médico como o agente da solução, daquele que estudou, mas ele procura fazer a saúde do paciente junto do paciente, ou seja, o paciente também deve contribuir. E esta medicina, o que é que ele diz? Que o silêncio é um dos braços do autocuidado, que este autocuidado vem a ser, portanto, um pilar, ok? Onde ele promove o quê? Ele reduz os hormônios ligados ao stress, por exemplo. Nós temos bons benefícios do silêncio, né? Isso a nível de saúde. Ele também defende que ele aumenta a capacidade criativa da mente. Uau, isso é muito forte. Fantástico. Yeah. E o poder cognitivo também, ele aumenta no silêncio. Então eu consigo perceber melhor quando estou em silêncio. Mas, Letícia, eu trouxe aqui também 2 panoramas para podermos abordar melhor em relação ao silêncio. É importante lá em casa saber que não estamos a falar apenas do silêncio enquanto comportamento, mas estamos a falar do silêncio enquanto ambiente. Também existe. Também existe. Nós devemos tanto nos importar com as nossas atitudes como com o meio externo em que elas são praticadas. E o meio externo, ele afeta e de que maneira também para o nosso comportamento. Portanto, nós temos o silêncio enquanto ambiente e podemos ver aqui a Bíblia em Lucas 5,16, para quem tem aí a Bíblia pode abrir, onde Jesus retirava-se e ia ao deserto. Estamos no manancial, no deserto. No deserto, exatamente. Pronto, então estamos cá em presença também do ambiente ameno para podermos ser produtivos. E Jesus ia ao deserto para orar. Por que no deserto? A Bíblia fala também, Daniel fechava-se no quarto para orar. Por que no quarto? Então nós conseguimos ver pelo menos esses 2 locais, como sendo locais diferentes do barulho lá fora, diferente da dinâmica do dia. Nós conseguimos entender que aí há calmaria. A calmaria, porque um dos sinônimos do silêncio também é calmaria. E nós precisamos, porque, na verdade, precisamos fazer introspeção, ok? O silêncio tem este poder, o ambiente silencioso tem esse poder. Precisamos de refletir, precisamos de descansar, ok? Até Deus descansou. Então, é importante para carregar as energias, carregar as baterias e sairmos com tudo. Até as águias, elas fazem isso. Sim. Chegam num ponto que elas têm que ir para um lugar onde não são visíveis. E ali vão para a preparação do voo para a renovação, onde elas tiram aqueles bicos todos acesos que tinham ali, cortam as unhas, a fenda, porque querem sair renovadas. Então nós estamos aqui diante de um panorama do silêncio enquanto ambiente. Mas não é só isso, Letícia. É que neste versículo, Jesus vai ouvir Deus. Então o silêncio, ele nos ajuda a ouvir Deus. E não vamos negligenciar isso, porque é obrigação de quem quer continuar a se manter em pé, continuar vivo cá neste mundo, ouvir Deus. Exatamente. Porque Ele é que nos guia. Então, é importante termos esse período de retirada. E ainda enquanto ambiente, Letícia, eu vejo uma história que Jesus está no Getsemane. E Ele está com o coração triste.
A Bíblia diz que Jesus retira-se do meio dos 12 e vai com 3. Mas também retira-se do meio dos 3 e agora está isolado. Ele vai com um, depois vai sozinho. E depois vai sozinho. Então, há níveis que nós vamos chegar, que precisamos entender que o silêncio é fundamental. O ambiente calmo e sereno é fundamental. Só que Jesus não vai porque ele está bem, ele vai porque ele está angustiado. A Bíblia diz que ele estava triste por aquilo que iria acontecer, que era a sua morte, avizinhava-se. Portanto, nós podemos encontrar em Marcos 14 essa história no versículo 32 a 36. E Jesus, a Bíblia diz que ele ora 3 vezes. Ele vai vigiar a primeira vez, ora, volta para os discípulos que estavam a dormir. Não conseguem vigiar. Volta, continua. A Bíblia diz que ele faz a mesma oração. E aqui eu vejo o quê? Que Jesus estava à procura de uma cura interior, enquanto homem. Então, o silêncio, ele nos dá esta facilidade de encontrar cura. Então, se eu for dizer que estou, né, só para testar aqui se estou mesmo a perceber, então, um dos momentos em que nós precisamos do silêncio quando realmente nos calar é nesses momentos, né? Quando precisamos da nossa cura interior, por exemplo, feridas da alma, quando precisarmos ouvir Deus, né? Então é momento para se calar. E é momento para optar, aqui estamos a falar do panorama enquanto ambiente. Optar por ambientes silenciosos, calmos. Exatamente. E nós temos aqueles momentos na igreja, às vezes estamos em oração e o moderador vai dizer, faça silêncio. Deus quer falar, porque na verdade é importante. Mas temos o panorama do silêncio enquanto comportamento, do silêncio enquanto atitude, enquanto estado de alguém. E ali nos remete então à passagem que ouvimos em Eclesiastes 3:7, que ali sim, enquanto comportamento, eu devo saber me calar. Não basta eu saber aonde estar para determinados objetivos, porque Jesus foi com o objetivo ao deserto. Sim. E há alguém que vai dizer, não, mas e se isolar, há quem entra em depressão exatamente por isso, por se isolar. Não. A depressão, ele já teve por se calar quando devia falar. Ok? Exatamente. Aqui temos que ver. Exatamente. Há momentos que é preciso calar, mas há momentos que é preciso falar. Só que nós, às vezes, temos a tendência em nos calarmos quando é momento de falar. E falar quando é momento de calar. Então, existe essa realmente uma confusão que muitos de nós fazemos. Exatamente, por isso é que eu dizia, e ele, enquanto depressivo, ali sim vai se recolher, é uma tendência. Mas a grande diferença entre aquele que se recolheu com o objetivo de ouvir Deus e aquele que se recolheu porque está deprimido, aqui os dois recolheram-se, mas a questão com quem estou no meu silêncio? Com quem estou naquele lugar? Então, como eu dizia, o silêncio enquanto atitude, ele promove-nos de tolos a sábio. Sim, esses são os benefícios, o poder que há no silêncio. Né? Exatamente. De tolos a sábio, a Bíblia fala em Provérbios que o tolo, o insensato, não é? Ele pode passar por sábio se ele decidir calar. Ele pode até ter discernimento. Então é um benefício. Dizer que enquanto atitude, o silêncio, ele na verdade é um princípio de sabedoria. E quem nos escreve é o grande sábio Salomão, né? Exato, então é o princípio de sabedoria, mas eu gostava, por exemplo, de dar aqui uma referência bíblica sobre Mateus 26, 63. Não sei se há esse tempo para
portanto, irmos para lá. Nós já vamos voltar, já vamos ler aqui este versículo, que na verdade estamos a falar do momento, né? Do comportamento, o silêncio enquanto comportamento. Sim, em que ele nos projeta de tolos, né? De tolos a sábio, nos tira do estado de tolos para o estado de sábio. Já vamos voltar, não se esqueça, por favor. Vamos agora rapidamente para a nossa rubrica. Não saia daí, por favor. Nós vamos para a nossa rubrica Atualidade. São apenas 3 segundinhos e já voltamos. Já. Até já. Olá a todos, eu sou William Gonçalves. Você deseja mimar o seu esposo, a sua mãe, a sua namorada, a sua mulher? A Mimos e Delícias tem para si cestas de pequeno almoço, temos cestas românticas, temos buquê de chocolates, temos caixas de emoções e também caixas explosivas. Temos para si buquê de flores e também caixas de flores. Não demora, faça já a sua encomenda. Mimar é amar. Amor verdadeiro. Como dizíamos, Marisa, estávamos a falar, dizias um dos poderes que existe no silêncio, um dos benefícios, como tiveste aqui a falar, é que o silêncio nos tira do estado de tolos para o estado de sábios. Pois. É verdade. E estávamos para ler o versículo que falaste ali de Marcos. Exatamente. Nós, na verdade, falamos do Provérbio 17, que já nos dá essa indicação, mas queria partilhar um dos momentos que Jesus, que é o nosso maior modelo, preferiu silenciar-se. Lembrar que nós estamos a falar exatamente do panorama do silêncio, aonde em termos de comportamento. Então vamos ver aqui, por exemplo, Mateus 26, começando ao 59, para melhor perceber. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falsos testemunhos contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E nós já vamos falar do segundo benefício, por isso é que estamos a ler isso. E no versículo 63, a Bíblia diz: e Jesus, porém, guardava silêncio. Guardava silêncio. É importante perceber que até Jesus, e era uma ocasião boa, porque na verdade ele queria ser morto, precisava ser morto. Porque era o grande objetivo, a grande missão dele aqui, para que por meio da sua morte, portanto, nós tivéssemos a vida. Era uma boa oportunidade para falar o que ele quisesse falar, Sendo que não vai mudar nada, na mesma serei morto. Mas Jesus preferiu calar. Isso me chamou muita atenção. Por quê? O que é que ele, na verdade, quer nos dar como lição? É que o silêncio pode nos livrar de sentenças de morte. Jesus não tinha o objetivo de escapar da morte, não, porque senão abortaria a missão. Mas veio nos ensinar que, tal como aqueles anciãos reunidos, como aqueles príncipes, como todo o conselho, veja onde é que Jesus estava. Todos eles reunidos só para conseguir a morte de Jesus. Assim temos também nos dias de hoje amigos. Temos nos dias de hoje, supostos amigos, irmãos, colegas, que na verdade querem a nossa fala para encontrar motivos de nos matar. Então, nos acusar. Quer dizer, as falsas testemunhas não foram suficientes para reunir conteúdo suficiente para prender Jesus. Muitas vezes vão chamar pessoas, mas não vai ser plausível o que vão dizer. Então, resultado, vamos usar a fala, ele próprio. E ali Deus faz isso. Silêncio. Por quê? Porque nós não devemos fazer o que os inimigos querem. Devemos aprender a fazer aquilo que Deus, no seu tempo, Ele quer. Então, passando para um outro benefício, Ele traz-nos habilidade de escuta.
Então, nós conseguimos imaginar que nos dias de hoje está lá a mulher a gritar, o marido também, às vezes está o patrão, está o funcionário, mas ninguém quer ouvir. E se pararmos para ouvir, nós vamos compreender que não é bem assim. Por quê? Porque quando estamos calmos, ali sim a escuta ela é aprimorada, a compreensão é melhor. Lembrar que silêncio ele nos livra dos ruídos. E o ruído é o que? Todo som que não se percebe, todo som que não é agradável. Então, nós quando nos silenciamos por comportamento e opção, porque nós vemos também ali a definição que nos tem dito que o silêncio, além de ser uma opção, é uma imposição. Sim. Exato. Mas nós estamos a falar exatamente, ele é benefício, sobretudo quando nós fazemos por opção. Você não precisa esperar aquela situação de encurralamento, como é que se diz, passo o termo, que de repente tu olhas e pá, não tem como, vou me calar. Tu não vais gozar do silêncio. Do benefício não, do silêncio. A Bíblia fala em Eclesiastes, nesse mesmo capítulo 3, no versículo 11, que tudo foi feito formoso ao seu tempo. Então o silêncio é formoso, é belo. Yeah. Como é que eu vou apreciar o silêncio, Letícia? Quando eu tenho opção de lhe fazer vir à tona ou não. Nós não precisamos olhar para uma circunstância e dizer, olha, se eu falar vai aperigar mais a situação, se eu falar vai chocar mais, se eu falar não vai ajuntar, até porque um dos sinônimos de silêncio também é paz. Se eu falar não vai promover paz. Ok. É uma circunstância em que você pode optar por não falar, porque se falar, aquilo é bem mais complicado, né, os resultados. Mas nós temos aquela opção que Jesus podia falar, dá no mesmo. Eu posso responder, por exemplo, chega alguém, Letícia, por que você casou com Pedro? Devia ser um mulato. O que falar? Eu posso responder várias coisas, né? Exato. Eu posso dizer, não me chateis, falei. Posso dizer, porque eu amo ele. E posso ser rude, posso falar algo que fira mais. Sim. Como também posso decidir calar. Exatamente. Quero simplesmente calar. Não tenho interesse em me expressar. Bom, Marisa, vamos rapidamente aqui ouvir, nós temos alguns internautas que nos mandaram as suas contribuições, então já voltamos. Dizer a você que está ali em casa, não saia daí, por favor. Nós vamos ouvir agora as contribuições dos nossos internautas a respeito do nosso tema. Olá, Letícia. Neste momento estamos na rua do bairro Cacenda, recolhendo contributos acerca do tema debatido em estúdio. Olá, boa tarde. Sou a Marcela Muinda e estou aqui no programa Manancial no Deserto. Olá, muito boa tarde. Sou o Dadilson dos Santos. Estou aqui para falar sobre o poder do silêncio. O silêncio é muito importante na vida cristã porque ele está amplamente ligado à questão do domínio próprio. Muitas das vezes, como cristãos, acabamos falando muito. Nós conseguimos ver que o silêncio é muito importante, porque até Jesus, em vários momentos, ele usou o poder do silêncio para responder àqueles que tentavam contra a sua vida, né? Uma vez que a Bíblia fala sobre o cuidado que temos que ter com a nossa língua. Então, muitos cristãos acabam falando demais, acabam não ter controle sobre a sua língua, acabam falando o que não tinham que falar. Infelizmente, hoje nós cristãos falamos mais do que orar. Eu acho que o silêncio é muito importante nas nossas vidas e passamos por várias circunstâncias, vários problemas, mas não é que nós temos que responder sempre, né? Precisamos responder também com silêncio, como crente em oração, falar com Deus, falar com o Espírito Santo. E que o Espírito Santo resolve os nossos problemas. Nós reclamamos no silêncio, manifestamos no silêncio,
mas o Espírito Santo depois traz a verdade em tona, né? Em vez de orar sobre certas circunstâncias, temos abrido mais as nossas bocas para falar. Então eu acho que como cristãos temos que ter muita atenção com o que a gente vai falar. Não quer dizer que como cristãos temos que ser calados, temos que ser tímidos, não temos que opinar sobre certas coisas, não temos que falar. Mas temos que ter bastante cautela quanto ao que vai sair da nossa boca. E o silêncio é uma das grandes formas de evitar então errar com a nossa língua. O silêncio até responde algo muito engraçado. Nós podemos dizer também que o silêncio resolve vários problemas mesmo, porque através dele nós conseguimos refletir melhor o que vamos dizer, conseguimos refletir melhor as ações que nós vamos tomar. Através do silêncio nós conseguimos perceber o que Jesus quer falar conosco. Através do silêncio nós conseguimos nos precaver de vários problemas. Bem, falar do poder do silêncio, na verdade, no que eu penso, acho que o silêncio é uma palavra com um campo muito vago. Agora, o poder que ele tem sobre a nossa vida, se vermos, existem momentos das nossas vidas que, de alguma forma, estamos a passar em N situações, talvez que nos abalam ou coisa parecida, e só estando em silêncio, nos sentimos mais calmos e vemos que os problemas vão passando. Ou também, quando uma pessoa está num momento de estresse elevado, os psicólogos aconselham a pessoa a se manter em silêncio ou a contar de 1 até 10. Ali vemos que o silêncio tem um poder muito grande sobre as nossas mentes, porque ele consegue nos acalmar, nos tirar em momentos muito difíceis. Nos ajuda também a pensar muita coisa, nos ajuda a relaxar também um pouco a mente. Isso é que eu tenho a ver sobre o silêncio. O silêncio também ajuda, principalmente aos casados que vivem juntos. Quando o marido está exaltado, já está a falar mais que a mulher, o lugar da mulher, como diz a Bíblia, a mulher submissa, tem que procurar baixar a voz, ficar calada até o marido terminar de falar. Não só a mulher, o homem também, às vezes, principalmente os homens que bebem, quando já chegam ao tirado da rua, encontram a mulher em casa, ficam a chamar nome, a falar sem maneiras com a mulher. Então, o silêncio é muito importante. Uau! Muito obrigada a todos que deram o seu contributo a respeito desse tema. Realmente foram uma bênção e os vossos contributos também são lições para a vida. Dos grandes benefícios que o silêncio nos pode trazer, de facto, pode trazer. Dizer também que eu escrevi aqui algo para si que me ouve. A formosura do silêncio reside na capacidade de usar-lhe por opção, ok? E não imposição, e sempre mediante o uso correto do tempo. Então, vamos deixar aquele conceito que quem cala é burro. Não, esquece isso. Esquece isso. É completamente o contrário. Exatamente. Quem cala é sábio, quando ele sabe que deve calar. E dizer que quem nos ensina tudo isso? O Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele nos ensinará todas as coisas. Eu aconselho, seja amigo do Espírito Santo, porque realmente às vezes não é fácil saber se me calo ou falo. Não é mesmo? Não é fácil. É um exercício, exatamente. Mas com a ajuda dele, nós conseguimos. Sim. Sempre. Estamos todos sujeitos a escorregar, a falar quando não devíamos falar. Exatamente. Então, o Espírito Santo é o melhor guia, né? É o melhor auxiliador. Queremos rasgar o nosso coração. Queremos falar tanta coisa, as tuas lágrimas eu interpreto. Uau. Então, até o Espírito Santo, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Então, por que falar tanto quando podemos calar? Então, para você que está em casa, faça uso, bom proveito do silêncio. Do poder que existe no silêncio. Aleluia. Uau. Uau.
o poder. E a Marisa falou aqui dos benefícios que existem no silêncio. A arma que o silêncio por si só ele próprio constitui, né? É uma arma poderosa, uma arma muito forte. Exato. É verdade. Nós, lembrei-me agora, estavas aqui a falar, falaste de arma, lembrei-me que Jesus nos deu um poder, né? Muito forte, que é a nossa língua. Nós sabemos que, como já tivemos aqui a falar, que com a nossa boca nós podemos criar, podemos dar vida ou matar. É verdade. Então, há que se ter cuidado mesmo. Há que se ter muito cuidado. É verdade. Então, uau, irmã Marisa, foi muito bom, foi muito agradável conversar aqui contigo. Uau, trouxeste-nos aqui lições muito fortes dos benefícios que existem no silêncio, né? Ficaram aqui as dicas que ele nos projeta, nos tira do estado de tolos para o estado de sábios. Uau! Ele nos ajuda, promove a nossa capacidade de escuta, principalmente a Deus, né? Uau, uau, uau! E falaste aqui, para terminar, que ele nos ajuda a não darmos motivos, razões aos nossos inimigos. Exatamente. Para nos acusarem. Exatamente. De alguma coisa. Uau! Só por existirmos já nos acusam, então não precisamos mais dar razões. Exatamente, uau! Que Deus continue a abençoar a tua vida grandemente, o teu trabalho e o teu ministério. Muito obrigada. Acredito que vamos tê-la mais vezes. Uau! A você que tirou do seu tempo para acompanhar este tema, nós queremos simplesmente lhe encorajar ao finalizar mesmo, lhe encorajar a procurar confessar a palavra, procura declarar a palavra, procure buscar revelação da palavra de Deus. É verdade, ela te vai ajudar, não só como a Marisa esteve aqui a dizer, a ganhares, por intermédio do Espírito Santo, a capacidade de realmente se calar quando for necessário se calar e falar quando for necessário falar, mas também te vai iluminar. A revelação da palavra de Deus vai iluminar o teu caminho, vai iluminar a tua vida, vai iluminar os teus passos, vai iluminar as tuas decisões. Então, faça da palavra de Deus o teu maior aliado. E não se esqueça, existe um poder muito grande no silêncio. Até lá, não se esqueça. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos ajude a todos, que Deus abençoe a África, Angola e o mundo. Ao finalizar esse programa de hoje, nós gostávamos de simplesmente lembrá-lo que nós estaremos por cá dentro de mais 15 dias. Tome nota, coloque ali na sua agenda. Então, até lá, não se esqueça, #, tem de ficar atento.